Bom dia, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vou falar hoje sobre o autocontrole no judaísmo. Os nossos sábios nos ensinam na ética dos pais quem é uma pessoa verdadeiramente forte, aquela pessoa que consegue controlar a sua inclinação. Vem a filosofia hassídica, a mística do judaísmo, e nos ensina de que o processo intelectual é a fonte originadora das emoções. Para que tenhamos a nossa conduta, o nosso comportamento refinado, aperfeiçoado, há a necessidade de controlarmos a vazão dos nossos pensamentos, o nosso raciocínio, no sentido de servirmos a Deus. As orientações da Torá, elas foram transmitidas no Monte Sinai de forma que nós possamos compreendê-las, ou pelo menos nos esforcemos para o seu entendimento. Uma vez essas orientações captadas intelectualmente, então a segunda parte de nosso trabalho é a interiorização, a introjeção dessas informações a nível da nossa personalidade, do aspecto emocional, para que sejamos pessoas sensíveis, requintadas, refinadas, pessoas equilibradas. Na nossa geração, a maior parte dos desequilíbrios que há na sociedade, no meio em que vivemos, não é o desequilíbrio mental, mas sim o emocional. As pessoas padecem da harmonia e da serenidade tão necessárias para viverem numa paz interna, interagindo com as pessoas de forma a beneficiá-las e também serem beneficiadas por elas. As pessoas têm a dificuldade de lidar com os grandes desafios da vida, os problemas, as contrariedades. Por quê? Porque carecem de uma estrutura mais sólida em sua psique, no seu aspecto psicológico, para responderem positivamente em relação aos problemas, em relação a esses desafios. Portanto, há a necessidade de refletirmos bastante sobre as informações que captamos, as orientações que aprendemos do nosso legado cultural, espiritual, milenar, e aos poucos, gradativamente, tentarmos colocar essas instruções na prática, step by step, grau ou degrau, um degrau depois do outro, gradativamente. Então, primeiro, a possibilidade de organizar a nossa vida, organizar os nossos pensamentos, uma reflexão sincera para que cheguemos à conclusão do que é o principal, o que é o mais importante e o que possa ser relegado a segundo nível de importância, a um nível secundário. Então, o que é importante na nossa vida? Praticarmos o bem, servirmos a Deus,
o propósito maior, temos que pensar por que nascemos, por que vivemos e por que muitos de nós acabam se despedindo desse mundo, muitas vezes de uma hora para outra. O porquê de ser de cada experiência vivida, vivenciada na nossa vida. Isso requer uma reflexão, e uma reflexão sincera, sem nos deixarmos enganar. Por isso devemos pensar bastante em tudo aquilo que aprendemos. Cada lição, cada dia, cada experiência, cada vivência, cada episódio, relacionamentos diferentes, frases diferentes soltas no meio de uma conversa, num contato com uma pessoa, seja ela conhecida ou não, seja ela mais próxima ou não, devemos nos acostumar a refletir sobre aquilo que ouvimos, sobre aquilo que vemos. Na ascensão da alma, no amadurecimento nosso na vida, não existe aquele negócio de entrar por um ouvido e sair por outro. Devemos deixar de ser, temos que ser menos superficiais. Devemos deixar de ser superficiais. Captarmos cada mensagem com a sua devida profundidade. Alguém falou algo? Não importa se essa pessoa é mais importante, é menos importante, muitas vezes é uma pessoa humilde, é uma pessoa limitada. Nós acreditamos, pela mística do judaísmo, que Deus fala, Deus escreve, tem aquele ditado popular, Deus escreve reto por linhas tortas. Deus acaba se revelando pela boca, pela comunicação das pessoas mais variadas com as quais temos contato no nosso dia a dia. Então, às vezes, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, ela pode estar veiculando uma mensagem direta de Deus para nós, para o nosso dia a dia. Muitas vezes essas mensagens podem ser a solução de algum problema vivido, de algum problema aparentemente insolúvel que está sendo vivenciado por nós no presente momento. Então é muito, muito importante que saibamos digerir as informações e as experiências e as vivências que temos no nosso dia a dia. A digestão não é um processo simplesmente físico, eu me refiro à digestão intelectual. Captar a informação, analisá-la, tentar se envolver emocionalmente com a informação e tentar levar para o íntimo essa informação de forma a atingir um upgrade, um aperfeiçoamento periódico, cada vez sendo melhor. Essa é a nossa mensagem de hoje e que realmente possamos aproveitar. Existe uma ideia racídica de que quando nós procuramos transmitir alguma informação, essa informação não é somente para o receptor, é para o próprio transmissor. Porque quando nós estamos parafraseando os nossos sábios e quando nós estamos divagando sobre as informações contidas na Sagrada Torá, ao proferirmos essas informações, estamos criando mais uma oportunidade, mesmo nós que estamos transmitindo essas ideias, de pararmos para refletir sobre elas e procurarmos ser o menos contraditórios possíveis, conseguindo ser um exemplo vivo daquilo que procuramos apregoar. Isso é muito importante. A honestidade em se transmitir uma informação e ao mesmo tempo procurar ser um exemplo vivo daquilo que se apregoa. A alma tem 3 formas de manifestação.
chamadas na mística do judaísmo 3 roupagens, que são o pensamento, e a fala e a ação. E é muito importante que essas 3 formas sejam afinadas, sintonizadas, sincronizadas. Aquilo que pensamos, devemos verbalizar. Aquilo que verbalizamos, devemos efetivar. Então, o pensar, o falar e o fazer devem andar juntos, de mãos dadas, na procura do aperfeiçoamento pessoal. Dessa forma, nós vamos atingir um nível de excelência, não só em caráter individual. Vamos nos lembrar que o coletivo é a somatória dos valores individuais. Então nós vamos criar um mérito coletivo tão grande, o suficiente para desencadear a era de Mashiach, tão almejada, tão necessária, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.